Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 25 de março de 2025. São 8 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. E está no ar a nossa programação da TV Notícias Agrícolas, começando o seu dia, começando a te trazer informações importantes para você construir essa manhã de terça-feira. Nós vamos, na edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, claro, falar sobre as primeiras informações ou os detalhes do que acontece no primeiro dia hoje do julgamento que pode tornar Bolsonaro e outros 7 acusados a réus no processo de tentativa de golpe de Estado. Nós já sabemos qual é o caminho que isso deve tomar. A gente vai detalhar mais ou menos como as coisas devem acontecer nessa terça-feira. Vamos falar também sobre o futuro de Débora Rodrigues, uma das presas do 8 de janeiro, que pichou ali de batom a estátua na frente do Supremo Tribunal Federal com a frase "perdeu Mané", que foi inclusive a frase de um outro ministro. A gente vai falar sobre também a senhora Gleisi Hoffmann apagando ali coisas que não deveria ter publicado nas redes sociais, enfim. E por que eu separei algumas dessas notícias políticas para começarmos o dia juntos? Porque isso diz respeito ao futuro do Brasil, diz respeito a como essa polarização política ainda instalada mostra como as guerras retóricas, as narrativas, elas têm um peso no Brasil ainda muito forte. Embora narrativas bastante enferrujadas, empoeiradas, como eu costumo dizer, elas ainda têm um peso bastante significativo no caminhar do Brasil. Então, infelizmente, a gente vai para o futuro a passos muito mais lentos do que em outras nações. Então, é por isso que nós precisamos falar também sobre política aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos falar também sobre os preços do trigo, que estão nos maiores níveis nominais desde agosto de 2024. E vamos falar também sobre a previsão do tempo, porque tem massas de ar polar já com datas previstas para chegarem ao Brasil, e também vamos falar sobre a condição ali das chuvas que estão sendo esperadas para alguns pontos do país nos próximos dias. E vamos trazer também no nosso quadro de entrevistas Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Hoje vamos voltar a atualizar as relações de troca para você começar já a se preparar para a safra 2025-26. Sabemos que os negócios já estão acontecendo. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, aos preços, vamos checando então as principais bolsas internacionais que já estão em funcionamento. O contrato soja para novembro, o contrato maio para soja, $10,03 por bushel, com uma baixa de 0,4%. No milho, a queda é agora de 0,2% para $4,62 por bushel. No trigo, $5,48, 0,07% também de baixa. Os derivados de soja acompanham esse recuo das cotações nessa terça-feira. Observamos que o farelo de soja tem uma queda de 0,6% agora para $296 por tonelada curta. No óleo de soja, 0,2% de queda, 42 cents mais 6 por libra-peso. Nova York, e por lá o café volta a subir nessa terça-feira, 0,6% de ganho, $3,95 mais 68 por libra-peso. No açúcar, 19 cents mais 22 por libra, e uma queda de 0,2% neste momento. O algodão sobe, tem 0,2% de alta, 65 cents mais 55 por libra-peso. No petróleo, e com ele começamos a checar as demais commodities que não as agrícolas, temos para o petróleo WTI e para o petróleo Brent dia negativo, ou manhã positiva de preços para ambos. WTI, $69,43 por barril, com 0,5% de alta. No Brent, 0,5% de ganho, para $72,72. O gás natural tem uma alta de 0,5%. Ouro, prata e cobre também trabalham em campo positivo. O ouro sobe 0,4%, vai a $3.057 mais 79 centavos por onça Troy. Nós temos ainda a prata subindo 1,2% e o cobre 1% de alta. O dólar index tem 0,2% de queda, vai a 103.777. Para fecharmos a nossa rodada de preços, vamos aos mercados asiáticos. Bolsa de Dalian, mercado futuro
chinês para checarmos farelo, que fechou em campo positivo, leves altas depois de dias consecutivos de queda. Nós temos para o óleo de soja queda na bolsa de Dalian, baixa também para o milho e no suíno 25 pontos de alta. Os suínos têm ali também tentado se recuperar, se restabelecer, também sentindo ali um período de baixas consecutivas seguidas nos mercados asiáticos. E na sequência dos preços das cotações, agora é hora das notícias da manhã. Bom, primeira informação de hoje, naturalmente, detalhes do julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro e outros 7 acusados em réus pela denúncia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, em réus na tentativa de golpe de Estado. Esta é a denúncia, este é o processo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça-feira o julgamento para decidir se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de tentativa de golpe em 2022. O grupo é apontado pela PGR como parte do núcleo crucial da organização criminosa investigada pela Polícia Federal. Os denunciados, além de Jair Bolsonaro, são Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Todos eles eram ali membros ou conectados ali ao núcleo de Jair Bolsonaro enquanto foi presidente. Bom, o que traz esta denúncia, né? São 5 crimes dessas pessoas, são 8 acusados, né? 8 acusados, não, 8 denunciados, na verdade, acusados de 5 crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. Se a denúncia for aceita, será aberta uma ação penal e os acusados tornarão-se réus no STF. Caso contrário, o caso será arquivado. Bom, como é que vai acontecer esse julgamento, né? Os detalhes e o passo a passo. Primeiro, abertura da sessão pelo presidente da turma, que é o senhor Cristiano Zanin, foi advogado de Lula durante a Operação Lava Jato e foi indicado por Lula, claro, para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. Leitura do relatório pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, o bastião da moral e dos bons costumes deste país, que foi indicado por Michel Temer e é considerado também vítima nos atos de 8 de janeiro. Não poderia estar nessa turma, não poderia estar fazendo este julgamento, mas, de novo, ele e seus plenos poderes dados a ele, por ele mesmo, estará lá. Sustentação oral da PGR, com 30 minutos para a apresentação do caso. Sustentação oral das defesas, com 15 minutos para cada advogado. Votação das questões preliminares, como questionamentos processuais. Votação sobre o mérito da denúncia, primeiro pelo relator e, na sequência, pelos demais ministros. Quem são os ministros que vão compor esta primeira turma? Cristiano Zanin, que é o presidente desta turma, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia. Todos eles, fora Alexandre de Moraes, que foi indicado por Temer, são indicados de Lula e ou Dilma Rousseff. Então, nesse ponto, já há uma contradição imensa, uma vez que todo o processo em torno de Sérgio Moro se deu justamente porque Moro foi o juiz da Lava Jato, depois se tornou ministro de Bolsonaro e teve toda aquela polêmica, não pode, então descondenou o atual presidente Lula e outros como o senhor José Dirceu, como o senhor Antônio Palocci e outros nomes deverão aparecer aí nos próximos meses, tenham a certeza disso. Então, a descondenação do ex-presidente se deu porque Sérgio Moro depois se tornou ministro do presidente Bolsonaro. Mas o ministro de Lula, como é o caso de Flávio Dino, que até pouco, foi ministro da Justiça, pode julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que não? 2 pesos e 2 medidas, essa é uma regra básica do país. E temos de novo Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula durante a Lava Jato. Então, essa é a situação. Pois bem, caso a denúncia seja aceita, a ação penal seguirá para a fase de instrução processual, onde serão coletadas provas e colhidos depoimentos.
Ao final, o STF julgará se os acusados são culpados ou inocentes. Se forem condenados, as penas poderão variar conforme o nível de participação de cada um naquilo que for considerado crime efetivo. O STF reforçou a segurança para o julgamento, com controle de acesso e apoio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que deveria ter agido no 8 de janeiro porque já sabia o que ia acontecer, mas enfim. As sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça e pelos canais do STF no YouTube. Os interlocutores de Jair Bolsonaro acreditam que o judiciário tornará o ex-presidente réu de forma unânime. Além disso, eles acreditam que a transmissão ao vivo pode resultar em cortes pelas redes sociais, alimentando narrativas tanto governistas quanto da oposição. Parlamentares contrários ao governo já planejam utilizar esses cortes para contestar a fala dos magistrados. O julgamento em questão não se trata de uma sentença final, mas sim da admissibilidade da denúncia apresentada por Paulo Gonet, que é o atual Procurador-Geral da República. A expectativa é que a denúncia seja aceita, mas o resultado permanece incerto devido à complexidade do caso. A análise será conduzida pelo Supremo Tribunal Federal e a aceitação da denúncia marcará o início do julgamento formal de Jair Bolsonaro e desses outros 7 acusados. Bom, esse é o caso até este momento. Este é o cenário. Então, hoje se inicia esse processo, se inicia esse julgamento. Olhos atentos, veremos o que vem, portanto, do STF nos próximos dias. Bom, segundo a manchete desta manhã de terça-feira, a senhora Gleisi Hoffmann apagou um vídeo de uma propaganda do chamado empréstimo do Lula. Nem mal assumiu a Secretaria das Relações Institucionais, já vem Gleisi Hoffmann fazendo mais uma atrapalhada, porque ela decidiu tirar do ar um vídeo que promovia o crédito do trabalhador, que era apresentado como um empréstimo do Lula. A gravação, que destacava os benefícios do novo crédito consignado destinado a trabalhadores do setor privado, já está disponível com taxas de juros mais baixas. A decisão de Gleisi veio após uma onda de críticas, especialmente do Partido Novo, que acionou o Tribunal de Contas da União. O partido alegou que a ministra estava utilizando a plataforma para fazer promoção pessoal do presidente Lula, o que gerou um debate acalorado sobre a legalidade da ação. O vídeo logo foi apagado, portanto, na última segunda-feira, ontem, quando procurada, a assessoria da ministra das Relações Institucionais não informou a razão pela qual a publicação foi retirada. O crédito do trabalhador é uma nova modalidade de empréstimo que permite a contratação com desconto em folha de pagamento, facilitando o acesso ao crédito por meio de um aplicativo. Essa inovação elimina a necessidade de um convênio formal entre o empregador e a instituição financeira, tornando o processo mais ágil e acessível para os trabalhadores. Este vídeo deve ter sido apagado provavelmente porque o Brasil está num completo desequilíbrio fiscal, aprovando o orçamento com recursos diminutos para setores que precisam de mais do que lhes foi aprovado, ao passo em que eles querem, portanto, favorecer todo o acesso ao crédito num cenário de crédito restrito e taxa básica de juros de 14,25% ao ano. Baixa-se o crédito, aumenta-se o acesso ao crédito, aumenta-se o consumo, aumenta-se a inflação e segue o Brasil. Então é por isso. E realmente essa propaganda do próprio presidente é uma situação que é comum no governo, principalmente agora que é ministra, faz parte, portanto, do alto escalão do governo federal, como ministra das Relações Institucionais, e Gleisi Hoffmann vai fazer isso. Apagou para não gerar mais problema porque segue em declínio a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ela, que é sua fiel escudeira, não vai dar mais combustível para esse movimento, portanto. Então, precisamos buscar saber tudo o que está por trás, o que acontece no bastidor de uma decisão como essa. Isto é fundamental. Por isso que hoje eu falei, selecionei notícias importantes da política para vocês entenderem qual tem sido a construção do futuro do Brasil, pelo menos até 2026. Então, tá aí mais uma proposta de crédito, mais dinheiro, mais desequilíbrio, e as contas do governo continuam sem ser revisadas. E reforço, o presidente Lula ainda no meio disso tudo, querendo entender por que o ovo está subindo. Pois bem,
8 horas e 17 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero saudar a nossa audiência, dizer que continuem nos mandando de onde vocês nos acompanham, como é o caso do senhor Guilherme Dorigatti, que fala conosco direto de Almeria, na Espanha. Já tem as informações atualizadas da jornada BASF Nuhens, aqui no Bom Dia Agronegócio, que está sendo coberta pelo Guilherme lá na Europa. Já a gente vai falar sobre isso em detalhes por aqui. Quero agradecer então ao Vinícius, ao Márcio, ao Sérgio Moraes, o Márcio Maciel. Bom dia, agronegócio. Bom dia, Márcio. Bom dia para ele que fala conosco de Curitiba, no Paraná. O Gustavo fala conosco de Querência. A Sidney de Alfenas, sul de Minas Gerais. A Lilian Henke, o Nivaldo Forastieri. Aliás, Nivaldo Forastieri, vou aproveitar para pegar esse gancho e dizer que nos dias 14, 15 e 16 de maio, nós estaremos com o Bom Dia Agronegócio em Gramado, no Rio Grande do Sul, para a cobertura do seminário A Voz do Campo. O Bom Dia Agronegócio vai ser apresentado direto de lá, direto de Gramado, direto do seminário, com grandes nomes já previstos. Então, Paulo Guedes, Ellen Grace, Evaristo de Miranda, Antônio Cabreira. Teremos ali grandes nomes do agronegócio, da política e da economia deste país para entendermos como é que está sendo a construção do Brasil. Então precisamos estar juntos em Gramado, no Rio Grande do Sul, para o seminário A Voz do Campo. Aliás, se você ainda não fez sua inscrição, aproveite para fazer, as vagas são limitadas e você vai ter a oportunidade de ouvir esses grandes nomes, essas grandes mentes pensantes falando, explicando, sinalizando, orientando e dizendo para nós, né, fazendo essa análise completa do Brasil em que vivemos agora e o que pode nos esperar no futuro. Então, esteja conosco lá no seminário A Voz do Campo, entre os dias 14 e 16 de maio. Sei que, Nivaldo Forastieri já garantiu a sua. Disse assim, estaremos juntos no seminário A Voz do Campo. Estamos esperando todos vocês lá. Dá até para participar do Bom Dia Agro ao vivo e a cores. Bom, seguindo com as nossas notícias por aqui, vamos agora falar sobre o futuro da senhora Débora Rodrigues, que foi aquela moça que nos atos do dia 8 de janeiro, lá em Brasília, fez aquela pichação, né? Escreveu de batom na estátua que fica à frente do Supremo Tribunal Federal, perdeu Mané, que foi uma frase de um outro ministro do STF, e a Justiça havia já indicado uma possível condenação de 14 anos de prisão. 14 anos. E Débora já está presa há 2. Pois bem, o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a frase "perdeu Mané" na estátua à Justiça, foi interrompido pelo ministro Luiz Fux, do STF, que pediu vistas do caso. Até o momento, a votação indicava uma possível condenação de 14 anos de prisão, com os votos favoráveis dos ministros, claro, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Fux tem um prazo de até 90 dias para desenvolver o processo e permitir a continuidade do julgamento. Débora foi identificada como responsável pela pichação e o STF está avaliando o valor da obra danificada, que varia entre 2 e 3 milhões de reais. O ministro Moraes destacou que a acusada estava envolvida na dinâmica dos ataques e que a Polícia Federal encontrou indícios de que ela apagou informações do celular antes de sua prisão, o que pode ser considerado uma tentativa de obstruir a justiça. Bom, há alguns anos foi queimada a estátua de Borba Gato em São Paulo, salvo engano, e quando se identificou, né, o rapaz que o fez, ele foi condenado pela prestação de serviços públicos, né? Então, somente. Então, isso causou um desconforto, foi o Paulo Galo, o motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, o Paulo Galo, de 33 anos, que incendiaram, portanto, ele e um outro senhor, o Danilo Silva de Oliveira, que incendiaram ali a estátua do Borba Gato em São Paulo, no dia 24 de julho. Os 3 chegaram a ser presos na época, mas responderam apenas pelo crime em liberdade. E vocês lembram desse incêndio? Foi uma coisa absurda. Queimou, enfim, né? Ele confessou à Polícia Civil ser ativista social e ter organizado o ataque à estátua de cerca de 13
metros de altura, porque queria abrir um debate público a respeito da sua existência. Alguns historiadores alegam que Borba Gato escravizou negros e indígenas. Pois bem, então queimou-se a estátua de Borba Gato. A gente não vai discutir a história do Borba Gato agora. A gente está ali, a estátua está erguida, é patrimônio da cidade de São Paulo, está lá posta. Aí o Paulo Galo, ele queria abrir um debate público a respeito da sua existência. Certamente Débora Rodrigues e mais pessoas que estavam ali, não os baderneiros e os... Ela cometeu um erro ao fazer aquilo. Agora, ela precisaria cumprir 14 anos de detenção, de prisão, e sabemos que ela, diferente de outros, como os políticos, os medalhões que lá estão, saíram muito rapidamente. Não é o caso da cabeleireira Débora Rodrigues. Sabemos que isso não vai acontecer. Agora, 14 anos de prisão. Se ela entra, ela fica os 14 anos. Se ela entra, precisamos entender agora por que o ministro Fux pediu vistas. 90 dias. Vamos entender o futuro dessa mulher. Agora, ela também quis abrir um debate público a respeito da existência daquela estátua que está ali, será? A estátua que representa a justiça? Errado? Errado. 14 anos de prisão? Talvez não seja isso. Então, precisamos separar o joio do trigo. De novo, hein, essa discussão. De novo. Cada pessoa, claro, tem que ser julgada, não dá pra colocar todo mundo no mesmo balaio. A gente sabe que tinha pessoas infiltradas, a gente sabe que tem baderneiro, a gente sabe que tem gente que tava ali fazendo toda aquela desgraceira sem saber o que tava pedindo. Mas tem pessoas que sabem sim o que ali estavam fazendo. Então, de novo, não é pra ninguém apoiar atos de barbárie, não. Mas nós precisamos entender o peso de cada coisa. Agora, crime em liberdade, serviços comunitários, dizendo, eu planejei este ataque, eu quis destruir, eu quis abrir um debate público a respeito da sua existência. Faça-me o favor. Uma hora dessas, 2025, a gente está condenando uma mulher a 14 anos de prisão porque ela escreveu de tem que ter uma correção, tem que ter uma punição. Ela tem que prestar, talvez, serviços comunitários. 14 anos de prisão. A reflexão dessa semana é sobre isso. É sobre ela e sobre o que a gente quer para o Brasil. Essa é a reflexão dessa semana. O João Batista Olive tem falado isso um dia sim, o outro também, no Tempo e Dinheiro. E essa reflexão precisa, o tempo todo está sendo martelada. Agora a gente quer entender por que o ministro Fux pediu vistas, portanto, ao processo, e vamos ver como é que esse julgamento termina de correr. São 8 horas e 24 minutos pelo horário de Brasília. Agora sim, dadas as manchetes políticas dessa manhã de terça-feira, 25 de março, vamos conferir o que o Guilherme Dorigatti nos traz direto de Almeria, na Espanha, na jornada BASF Nunes. Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, continuamos com a jornada BASF Nunes aqui na Europa, acompanhando a produção de tomates no continente. Esse foi o primeiro dia de agenda efetiva da jornada da viagem aqui em Almeria, na Espanha. Um importante polo de produção de tomates não só do país, mas também de todo o continente. Daqui, grande parte do tomate consumido pela Europa é produzido e daqui segue para o restante do continente. Nesse primeiro dia, reuniões importantes com representantes da BASF Nunes aqui da Espanha, apresentando um pouquinho a companhia, a participação e a presença deles na Europa, na Espanha, também no mundo, países onde a companhia tem sedes, tem localidades, tem equipes de pesquisa para desenvolver produtos, desenvolver sementes para os produtores rurais. E aí um olhar já mais voltado para o tomate, trazendo os principais desafios do produtor neste momento, entre eles clima, mão de obra, doenças, e aí entre as doenças um destaque importante para o vírus do rugoso, uma doença que ainda não está presente no Brasil, tem espalhado pelo mundo, surgiu primeiramente em Israel, chegou aqui na Espanha também, México já tem presença, Peru, está chegando na Argentina também, então o produtor brasileiro já começando a ficar atento, começando a acompanhar essas discussões, a importância de fazer esse controle, as maneiras mais efetivas de fazer essa prevenção, esse controle da doença, para evitar perda de potencial produtivo, evitar perdas de produtividade que vão reduzir, claro, também a rentabilidade do produtor no final do processo. Inclusive, trazendo essas expectativas e essas primeiras impressões dos produtores brasileiros que estão acompanhando a gente aqui nessa viagem, eu conversei agora há pouco com um produtor de tomate brasileiro que está aqui no grupo. Vamos acompanhar um pouquinho o que o seu Lauro contou pra gente.
A expectativa é muito grande, né? A nossa intenção é aprender junto com o pessoal, né? Levar conhecimento para o nosso Brasil, para a nossa região, ajudar o segmento da tomaticultura, né? Promover aí a firmeza do nosso segmento, né? O desenvolvimento, levar tudo que tiver de novidade para lá. O desafio na tomaticultura é muito grande, né? No momento a gente está passando por dificuldades lá com relação à geminivirose, né? Então a gente vem aqui em busca de variedades, novas técnicas, né? Para que a gente tenha sustentabilidade no nosso segmento. E esse foi o primeiro dia efetivo de agenda aqui na Europa, na região de Almeria, na Espanha, principal polo produtor de tomates europeus. Amanhã, na terça-feira, né, hoje, para você que está acompanhando a gente aí no Notícias Agrícolas, tem agenda intensiva, temos visitas em produtores, em estufas e vamos trazer, claro, aqui no Notícias Agrícolas para todo mundo que está acompanhando a gente, todas essas inovações tecnológicas, as diferenças de cultivos aqui da Europa e aí do Brasil e trazer também essas percepções dos produtores e especialistas que estão acompanhando a gente aqui na Europa nessa jornada da BASF e da Nunes. Você é o nosso convidado para continuar acompanhando a gente, continuar sendo o nosso parceiro nessa viagem aqui no site do Notícias Agrícolas, também nas nossas redes sociais, muito conteúdo para você que está acompanhando a gente. Bom, aí é aquilo, né, senhoras e senhores? Já começam a chegar, como o Guilherme falou, o primeiro dia de agenda efetiva. Isso é muito importante e o que o seu Lauro nos traz é muito importante. Alguns problemas que estão sendo sentidos aqui pelos tomaticultores já estão resolvidos na Europa, né? A BASF já tem essas inovações sendo trabalhadas, genéticas, soluções, isso é muito importante. Então, os produtores estão lá também, junto com a imprensa, para entender como é que as coisas estão sendo discutidas lá, para as soluções chegarem aqui, as inovações tecnológicas chegarem aqui. É isso que nós estamos trazendo aqui diariamente e ao longo do dia no nosso Bom Dia Agronegócio, jornada BASF Nunes com Guilherme Dorigatti, direto de Almeria, na Espanha, nessa terça-feira. Bom, vamos passar, portanto, para o mercado do trigo, nossa próxima manchete dessa terça-feira, porque as cotações, segundo mostraram os levantamentos do CPEA, estão em alta desde o começo deste ano. No Paraná e no Rio Grande do Sul, as atuais médias mensais são as maiores em termos nominais desde agosto de 2024. Segundo os pesquisadores do CPEA, geralmente os valores do cereal avançam ou se sustentam ao longo do primeiro semestre, atingindo patamares elevados no meio do ano e voltando a ser pressionados no segundo semestre. Isso pela sazonalidade da cultura para nós aqui no Brasil. Enquanto nos primeiros 6 meses as cotações são influenciadas pelas baixas nos estoques internos, na segunda metade do ano, a chegada da nova safra eleva a disponibilidade e gera pressão sobre os valores. Assim, as importações tendem a ser maiores também no primeiro semestre. Já em caso de amplos excedentes, as exportações são dinamizadas no início de cada ano, ainda conforme informou o CPEA. Vamos ver como é que ficaram os preços no nosso mercado por aqui, para observarmos. Aliás, ontem na Bolsa de Chicago, as cotações do trigo tiveram uma baixa um pouquinho mais agressiva e no cenário internacional está em foco a disputa entre Rússia e Ucrânia mais uma vez e as safras que por lá se desenvolvem, as safras agora para eles de primavera. Então, começam as safras no hemisfério norte e aí a gente tem trigo, tem Ucrânia, tem Rússia, tem mais países da Europa que têm importante produção, como França, Alemanha. E, claro, vamos olhando aqui para o Brasil, porque também começa a nossa produção de trigo de inverno. O plantio deve se iniciar ali perto de maio. E isso vai também mexendo ali com o mercado. Vamos ver, então, como é que ficaram os preços. No nosso preço médio, o indicador CPEA, para o Paraná, R$ 1.531 por tonelada. Ontem registrando uma pequena baixa de 0,06% e para o Rio Grande do Sul, R$ 1.434,52 por tonelada, com uma alta, neste caso, de 0,2%. No mercado físico, para a gente concluir esse comentário, nós estamos falando de preços que variam de R$ 71 a R$ 79, R$ 78 nos principais contratos, principais vencimentos. A única praça que se destaca muito forte é Castro, no Paraná,
com R$ 90 por saca, talvez com uma oferta um pouquinho mais ajustada e uma demanda um pouquinho mais intensa neste momento. Mas fato é que esse é o cenário do mercado do trigo nesse momento. Preços altos aqui no Brasil. Se você ainda tem trigo para comercializar, faça suas contas, acesse o seu profissional de confiança e veja que momento é esse para o seu mercado. 8h31 pelo horário oficial de Brasília. Para a soja e também para o milho verão, o que nós vemos é o produtor fazendo contas para entender como ficarão as suas relações de troca e se é momento de já ir adquirindo seus insumos. Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Para esse assunto, nós recebemos, claro, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, nos fazendo companhia nessa terça-feira. Meu amigo, bom dia para você, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Oi, Carla, bom dia. O prazer é todo meu. Sempre muito bom conversar com você e com toda a audiência. Muito obrigada. Jefferson, como é que estamos? Da última vez que conversávamos, você trouxe alertas importantes para a nossa audiência sobre a elevação nos preços dos fertilizantes. Esse movimento continuou e segue impactando as nossas relações de troca, principalmente para a soja 25-26? Continuou, Carla. Continuou e vamos lá. Semana passada foi um momento importante para nós. Então, a gente conversava, se não me falha a memória, no começo de março, e eu falava sobre o risco que nós tínhamos para alguns fertilizantes. E veja só, na semana passada, na segunda-feira à tarde, na terça-feira, a gente já começava a ver um aumento para o preço do MAP. E quando eu cheguei na sexta, a gente consolidou uma alta de 15 a 20 dólares no preço do MAP no Brasil. Ou seja, o fertilizante que já estava lá em cima, que era aquele que a gente conversava desde o ano passado, ele ficou ainda mais caro, cara. Então, olha, só para exemplificar para quem está nos assistindo, o preço do MAP, para quem importa, é importante dizer, para quem está importando, o importador, ele estava na casa de 640 dólares, mais ou menos, 640. Nós fechamos a semana com ofertas a 660, cara. São 20 dólares de aumento. Só para você ter uma ideia, ano a ano, se eu for pegar março de 24 versus março de 25, eu tenho um incremento de 90 dólares por tonelada, cara. 90 dólares. Então, você vê que a relação de troca, ela obviamente ela fica maior, porque a soja ela não subiu nesse período. Pelo contrário, o preço da soja em dólar, volto a dizer, está um pouco mais baixo do que estava. Então, a relação de troca, obviamente, ela se distancia ainda mais da média dos últimos anos. Então, pro fosfatado, o cenário que nós desenhamos lá no começo de março, na nossa conversa, ele está saindo do papel, cara. Oferta restrita, o mundo está vivendo uma transformação, eu diria que estrutural no mercado de fosfatados, e o preço vem subindo e a relação de troca também subindo. Jefferson, essa tendência, ela se mantém, a gente pode ver os preços atingindo patamares ainda mais elevados e o quanto dessa mudança no valor impactou nas relações de troca para a safra nova do produtor brasileiro? Olha, se nós não tivermos uma mudança de oferta, Carla, vamos lá, muito se aposta na China, né? A China teria que voltar a exportar com mais avidez, etc. Uhum. Mas olha, o mercado já está olhando isso como uma possibilidade difícil de acontecer. Então, se existe algo para manter o preço hoje firme, é realmente uma oferta mais restrita global. Então, daqui para frente, será que a gente poderia ver uma continuidade desse movimento? Poderia sim. Então, existe essa possibilidade. Claro, vai depender também de uma conjuntura interna chamada demanda no Brasil. Como o produtor rural brasileiro vai reagir daqui para frente? A relação de troca que você me perguntou, Carla, em sacas, ainda não foi um aumento tão considerável assim, de uma semana para outra. Subiu 0,3, 0,5 sacas por tonelada. Mas vamos lá, vou trazer um número. Eu estou com uma relação de troca para o Mato Grosso, à vista, 43 sacas por tonelada. É a relação de troca que eu tenho. Ano passado, nessa época do ano, 35. Olha a só. média, Carla, 33. Então, Caramba, veja sim. a diferença entre a média e o valor atual. Isso para o MAP, que é um fosfatado de alta concentração, que, obviamente, o produtor ele utiliza bastante na lavoura. Então, quer dizer que ele tem um aumento nessa relação de troca, ele perde poder de compra, e quando eu olho para um futuro, vamos pensar no futuro de 3, 4 meses, Carla, me parece distante a possibilidade de preço recuar do fosfatado.
Tá complicado. O cenário global está apertado. Eu queria entender isso, Jefferson. Apesar dessa alta e dessa deterioração da relação de troca, talvez seja importante o produtor capturá-las para evitar uma relação ainda mais difícil nesses próximos meses, portanto? Eu acho que sim, Carla. A nossa recomendação para quem nos acompanha, os nossos associados aqui da Greenvest, tem sido de vamos tentar buscar oportunidade no mercado. Claro, não tem como chegar e generalizar, pessoal, saiam comprando isso e aquilo, não é possível isso. Eu acho que agora é a hora de cada um sentar e entender a sua realidade. É a missão que nós estamos fazendo diariamente aqui, Carla. Primeiro foi no cloreto, né? Então, lá em outubro do ano passado, nós começamos a conversar com os nossos associados, com os produtores, para entender a realidade de cada um deles. Olha, você tem uma condição de comprar o cloreto agora? Tenho. Então, vamos fazer a compra. Eu não tenho, preciso esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. O que a gente pode fazer para mitigar qualquer coisa? Vamos fazer alguma proteção em Chicago? Vamos. Então, é personalizar um pouco a situação. Mas respondendo de uma maneira direta, Carla, você disse, olha, será que é o momento de capturar essa relação? E olha, eu acho que o produtor tem que fazer as suas contas. Sem dúvida nenhuma. Porque o cenário, Carla, não é um cenário que indica retração no preço do fertilizante. Por uma questão de oferta e demanda, sobretudo, que é uma questão estrutural, que não depende do Brasil, não depende da nossa produção, até porque a nossa produção de fosfatados ela é até boa perante a potássio e também nitrogenado, mas não depende do Brasil. Depende de uma situação externa. E até agora, o que a gente sabe é que o principal player, que é a China, tem uma dificuldade de exportar fertilizante fosfatado hoje devido a uma questão de restrição interna. Então, para o produtor brasileiro, é a hora de fazer conta, sem dúvida. Bom, Jefferson, isso falando dos fosfatados, quando a gente vai para os próximos grupos de fertilizantes, como o KCl, por exemplo, que também subiu, na nossa última conversa você sinalizou isso, e mais do que isso, era o que vinha trazendo certo equilíbrio para os custos entre os fertilizantes de produção para o brasileiro. Nós tínhamos ali o KCl, né, que vinha numa estabilidade de preços, enfim. Como é que está o cenário para o KCl nesse momento? E se a gente também já tem altas de preços, relações de troca, como é que para o KCl o momento está se desenhando agora? Carla, você colocou uma coisa fenomenal, que o KCl estava trazendo um equilíbrio para as contas. Isso é muito não verdade. Mais. Muito verdade. Não né? mais, Carla. Não Agora, mais. Vamos lá, não está trazendo mais o equilíbrio. Não está. O que eu percebo hoje o cloreto de potássio já tem uma relação acima da média. Eu tive ontem com alguns colegas conversando, né? Cloreto no Mato Grosso, $460. Quanto que estava o cloreto em outubro, novembro? 390, Carla. De 390 para 460, $70 de aumento. $70 por tonelada. Então, quer dizer que o produtor que aproveitou lá atrás, fez a lição de casa e comprou, $70 de diferença. Eu ainda consigo comprar cloreto a 440? Em algumas regiões é possível, mas eu não posso generalizar. Como eu disse, eu tive ofertas de $460 ontem. Então, o cloreto ele já não está mais equilibrando as contas. E qual que é a diferença do ano passado para agora? O P está subindo e o K também está subindo. Qual que é o resultado disso? Um gasto por hectare acima do ano passado. Essa é a dúvida que eu tenho para 25, Carla. Como o produtor que não comprou ainda, ele vai se comportar aqui para frente? Porque você tem no mercado brasileiro, se a gente for atualizar os números para agora, entre 55% e 60% dos produtores que não compraram ainda para soja 25, 26. Então, ele é um mercado representativo. Eu tenho produtores que não tomaram nenhuma posição ainda. E não preciso buscar muito para encontrá-los. Realmente, a maioria não tomou posição perante aos números, se você for pegar. Então, hoje, você não tem esse benefício do cloreto. Você não tem. O cloreto, ele está levemente acima da média. Vamos colocar uma saca acima da média, mas ele não traz mais o benefício que ele trazia no ano passado. E isso é uma preocupação, né, Jefferson? Porque nós já sabemos que a construção dos custos de produção da safra 25-26, ela não vai só passar pelos fertilizantes com dificuldade, mas os outros componentes do custo também deverão estar mais elevados. A gente está falando de juros mais altos e de talvez um recurso um pouquinho mais ajustado no plano safra. Vai ser um plano safra custoso, ou seja, o produtor que pode fazer suas contas e ir fazendo, portanto, essas aquisições para se livrar de momentos mais apertados, tem que
inevitavelmente entender como é que as suas margens já estão se construindo nesse momento, por mais que ele tenha que dividir a energia entre terminar a colheita 24 e 25, fazer a comercialização dessa produção, 24 e 25, mas já pensar na safra 25 e 26. É o momento e não dá para perder esse bonde, pelo jeito, né, Jefferson? Não dá, cara, não dá. Eu acho que, infelizmente, o cloreto já passou, né, cara? Infelizmente. Não dá para voltar atrás. Eu não vou ter os preços que eu tinha em novembro, em outubro, cara. A probabilidade é muito baixa. Eu acho que a palavra nunca é muito forte nós usarmos, mas a probabilidade de você não ter os preços é altíssima. Ou seja, o produtor que comprou lá atrás, ele provavelmente fez uma boa aquisição. Ele fez uma relação boa. Então, daqui para frente, qual que é o objetivo? É você tentar diminuir um pouco o que você perdeu lá atrás. Na verdade, é assim, você deixou uma oportunidade passar. Agora nós vamos ter que sentar e encarar a realidade. O que eu tenho? Eu tenho um cloreto a tanto, tenho um fósforo a tanto, o que eu posso fazer para, de uma certa forma, garantir uma margem inicial que seja favorável? Esse é o primeiro passo. O fertilizante é o maior peso do custo de produção da soja, Carla. Tirando o arrendamento, volto a dizer, tira o arrendamento, o produtor que é proprietário da terra, o fertilizante, né, pegando P e K, ocupa o percentual máximo em relação a isso. Então, o produtor gasta bastante com fertilizante, é importante ele olhar. Aí depois vem o defensivo, aí na sequência a semente, e assim vai. Então, é um momento de planejamento, cara. Eu sei que tem outras operações, como você falou, mas o produtor vai ter que olhar realmente para o que ele tem que comprar ainda. Jefferson, como é que está como é que estão caminhando esses negócios? Aliás, a gente tem uma pergunta aqui do Márcio que é bastante interessante. Ele diz assim, Jefferson, Márcio Eno, inverno é uma safra muito arriscada para fazer contrato a termo. Existe outra forma sem ser barter? Nesse momento, existem outras formas, né, Jefferson? Mas se a gente pensar nas relações de troca, no barter efetivamente, a gente talvez esteja num momento que possa chamar um pouco mais a atenção do produtor, né? Até respondendo o Márcio, é o seguinte, existem outras opções, tá? O barter é uma das opções, mas a gente pode usar contrato futuro. Foi o que nós demos em exemplo em outubro do ano passado, cara. Sim. Qual que foi a nossa estratégia? Olha, produtor, quer comprar o cloreto? Vamos comprar o cloreto e vamos vender contrato futuro em Chicago. Qual contrato na época? Era novembro, até porque o março de 26 não tinha liquidez. Então, o produtor ele tem outras estratégias que ele pode utilizar. Não é somente o barter. O barter é uma ferramenta interessante, sem dúvida nenhuma, mas ele pode utilizar de outras ferramentas. Eu tenho um produtor que compra à vista, só que ele quer também de uma certa forma, se proteger. Então, ele pode recorrer aos contratos futuros. Os contratos futuros são uma boa ferramenta para você mitigar riscos nesses momentos, cara. Então, eu vejo, Márcio, até respondendo para você de uma forma direta e clara, o que você pode fazer? Buscar contrato futuro. Eu sei que, usualmente, alguns produtores têm uma dificuldade maior em compreender, em acessar, mas você pode utilizar. E é até importante que você utilize um momento como esse, já que você está tomando uma posição do teu insumo. Tá? Jefferson, o Cláudio Roberto Belli, você citou aqui as relações de troca e ele te faz uma pergunta. Ele é de Xanxerê, em Santa Catarina. Ele diz assim, esperando a chuva, você acredita que é viável plantar soja nessa relação? Não tem muito para onde fugir, né, Jefferson? Mas olhando para Xanxerê, Santa Catarina, o que você pode responder para o Cláudio? Olha, Cláudio, vamos lá. Eu não sei, vamos pensar da seguinte forma. Primeira coisa, hoje, se você for colocar todos os custos e apostar em uma produtividade, Carla, igual a desse ano, você tem dinheiro na soja, dá lucro à soja. Só que você vai ter que apostar. Apostar no quê? Numa produtividade igual a desse ano. Se você tiver uma produtividade, Carla, igual a do ano passado, você vai ter uma dificuldade, sem dúvida nenhuma, pelos custos. Então, nós vamos ter que, esse ano, encaixar a produtividade. Ou ainda, Carla, um segundo fator, que é um aumento no preço da soja. Você tem duas opções. Ou você barateia o seu custo, ou você aumenta o seu preço de venda. E aí, é claro, vai depender de outros fatores. Quais fatores são esses? Por exemplo, o desenrolar da safra americana. Se o produtor americano tiver dificuldade em produzir, a princípio, pelo que eu estou acompanhando, os solos por lá não estão muito bons em relação ao percentual hídrico, etc.
Perdão. Então significa que o preço da soja também pode jogar desse lado, jogar a favor. Só que até eu levanto uma questão interessante, né? Esse ano, Carla, ontem também, por sinal, eu estava fazendo algumas contas aqui no Paraná, né? Vou dar o exemplo do Paraná, que foi o que eu tive. O milho verão, Carla, ele está tendo um benefício de lucro muito melhor do que da soja com as produtividades que eu estou tendo. Então, veja, o milho verão, é claro que o custo é maior, mas ele está dando uma rentabilidade para o produtor melhor do que a soja. Nesse caso, pode ser estudado também para 2025, 26. Eu não vejo por que o produtor não colocar na mesa as opções que ele tem. Eu tenho opção de milho verão? Tem, é mais caro? É. Mas vamos fazer conta. Vai que o milho verão dá uma oportunidade para o produtor mais interessante. Pode ser o momento de se analisar isso também. Inclusive, Jefferson, tem uma pergunta aqui também do Fernando Perim, que ele diz assim, ó, bom dia, turma, é uma boa hora para comprar nitrogenado para a próxima safrinha? Ele está em Querência, no Mato Grosso. Eu queria chegar nesse ponto contigo, viu, Jefferson, entender como é que estão os custos e as relações para o milho verão próximo e para a próxima safrinha, porque por mais pareça longe, quando a gente vê, piscou, já é hora de comprar os insumos, embora o produtor esteja plantando agora a safrinha 2025. Como é que a gente consegue responder o Fernando? Excelente pergunta, Fernando. Foi até bom que você trouxe para a mesa esse tema, porque se de um lado o P está subindo, o K está subindo, o nitrogenado está caindo pela janela, Carlão. Ele despencou. A queda da ureia é gigantesca, se a gente for pensar, né? É um fertilizante que subiu forte nos primeiros 2 meses do ano e nos últimos 30 dias recuou mais de $60 por tonelada, a ureia. Veja a volatilidade que você tem, né, Carla? Então, é um fertilizante, é muito diferente você encarar o mercado de nitrogenado e de você encarar o mercado de P e de K. São cenários distintos. Por que nós falamos mais de potássio e de fósforo agora? Porque é o fertilizante que o produtor vai usar na soja e o que está em pauta no momento. Agora, o nitrogenado está numa queda forte. E eu acho, Carla, que no curto prazo ele pode recuar um pouquinho mais, tá? Então, assim, respondendo de uma certa maneira direta o Fernando, é o momento de acompanhar. Eu, particularmente, acho que o sulfato está numa posição legal. Agora, a ureia, se você olhar no universo lá para frente, eu acho um pouco arriscado você tomar posições tão longas em ureia. Até porque o preço é muito volátil. Esse é o exemplo que eu dei. A ureia está despencando. A ureia ela cai mais de $60 por tonelada em 30 dias aqui no Brasil. Então, você tomar uma posição longa é um pouco arriscado. Eu vejo que sempre é importante ter cautela em relação ao nitrogenado. Agora, olhe o sulfato, tá? Fernando, acompanhe o sulfato de amônio. Sulfato é um fertilizante que hoje já proporciona uma relação de troca interessante para o produtor rural. Jefferson, embora a gente esteja bastante ajustadinho aqui no nosso horário, vou te fazer uma última pergunta que é o seguinte. O produtor que está nos acompanhando, olhando para tudo isso, além de todos esses cenários que você nos descreveu, é importante também ele não desviar o foco de duas situações. Não sair comprando seus insumos sem comercializar seu produto, seja soja, seja milho. E segunda coisa, manter o casamento de moedas sempre no foco, porque a gente tem uma volatilidade muito intensa do dólar também, né? Sem dúvida nenhuma, cara. Essa é a lição inicial. Não descase moedas e faça uma compra que você realmente tem o controle da sua safra. Não precisa você vender no físico propriamente, Carlos. Você pode fazer opções. Você tem outras fontes. Você pode fazer um contrato futuro. Ou você pode, quem sabe, trabalhar com o mercado de put, de call, alguma coisa do tipo. Mas tem uma estratégia definida para você comprar e para você vender. E tudo que você for fazer, faça com uma razão. Acho que esse é o ponto importante. Se você buscar uma estratégia em que você está comprando e você vai mitigar os seus riscos, você começa bem a safra. A comercialização, na verdade, ela começa quando você compra, né, cara? Exato. Comercialização, indiretamente, ela começa quando você compra. Sim. Não vendi nada, então você está exposto. Você está exposto. Se você pegar os balanços das empresas, você tem receitas e você tem despesas, obviamente. Então, se você tem um descasamento entre esses dois no mercado do agro, você está abrindo uma exposição. E no futuro, essa exposição ela pode dar um problema, como já aconteceu no passado. E no caso do descasamento de moedas, Carla, é mais preocupante ainda. Você comprar um insumo em uma moeda e vender soja em outra, você pode acertar e ficar muito feliz, ou você pode errar e esse erro
ele toma todo o lucro que você podia ter. Eu, particularmente, acho que não é o caminho. Arriscar nesse tipo de operação não é o ideal. Está fora totalmente dos padrões. Não se deve descasar, cara. Então, essas duas lições, eu posso dizer que elas são as premissas para uma boa comercialização. Se você comprar e entender o teu custo, a tua relação, e não descasar moeda, você já começa de uma forma certa e clara o seu jogo da comercialização. Bom, Jefferson, quero muito te agradecer pela companhia mais uma vez. É sempre um privilégio para nós ter mais do que suas análises, as suas orientações para a nossa audiência. Meu amigo, muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite de estar conosco nessa manhã de terça-feira. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo aqui. Estou à disposição. Qualquer coisa, só me dá um alô. Combinado. Do mesmo jeito, estamos aqui também à sua disposição e sempre prontos para ajudar. Obrigada, Jefferson. Uma ótima semana para você. Um abraço e até a próxima. Igualmente. Um abraço. Um abraço. Senhoras e senhores, o brilhante Jefferson Souza. Essa entrevista já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, caso você queira recuperar essas orientações do Jefferson. Na sequência, tem Realidades das Safras, hoje com Letícia Guimarães na apresentação. Continue acompanhando a programação do Notícias Agrícolas para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta já já. Até amanhã.